Stellite Ômega, resina 5 estrelas da odontologia, foi desenvolvida para restaurações padrão premium, possuindo um excelente polimento e retenção de brilho. O aposto explicativo normalmente é separado por vírgulas, já que é um termo que especifica um substantivo. No caso, a resina Stellite Ômega é uma resina elaborada para estética de alto padrão. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo juntando odontologia educacional, que é o tema que eu escolhi, e crase, que é a parte de língua portuguesa. Como que eu vou fazer isso? Eu vou explicar. Muita gente não sabe o que é um distúrbio temporomandibular, tá? É uma dor, um distúrbio que ocorre nessa região. Muita gente tem dor nessa região e não sabe as duas principais causas envolvidas nessa dor. Então você que nunca leu um livro de odontologia, não sabe a causa dessa dor que você tem aqui. Hoje eu vou te explicar duas principais causas desta dor através de análise sintática de crase. Eu não vou ler a frase para vocês. Eu coloquei uma frase, duas frases aqui. Eu não vou ler a frase inteira. Vocês vão descobrir a causa através da minha análise sintática. Vamos lá, vamos começar. Aqui a gente tem um pronome relativo. Aqui a gente tem verbo. A gente sabe que pronome relativo, uma das funções principais é a retomada, certo? Às vezes é uma questão mais estilística mesmo. A gente quer retomar uma coisa para não ter que repetir, né, a palavra novamente. Então vamos lá, vamos ler só um pequeno trecho. Dores ou desconfortos na TM são situações as quais. Gente, o que esse pronome está retomando aqui? O que é as quais, né? O que ela está retomando? Situações de dor e desconforto. Ok? Guarda essa informação. Agora vamos para o verbo. Quando a gente faz alusão a alguma coisa, certo? Então fazemos alusão quando o assunto é ansiedade. Então fazemos alusão a quê? A ansiedade. Então só analisando esses dois aqui, o que a gente tira disso? Que dor ou desconforto são situações causadas por ansiedade, certo? Quando o assunto é ansiedade, você terá dor e desconforto na ATM, ok? Essa é uma causa muito frequente em clínica, quando o paciente chega. Alguns dentistas até abordam como se fosse um caso clínico mesmo, esquece da parte psicológica do paciente. Um paciente muito estressado, um paciente ansioso, tende a apertar mais os dentes, tende a ter o bruxismo, tá? Isso é um fator muito importante. E não podemos esquecer, quando a gente tem um pronome relativo e o verbo que está depois dele pede a preposição lá, o que nós fazemos? Colocamos o acento grave, certo? Vamos para o segundo exemplo. Também não vou contar para vocês, a gente vai analisar. Vamos lá. A qual vai estar retomando alguma coisa também, certo? Vamos lá. Outra associação é fibromialgia, doença a qual. Então esse a qual está retomando o quê? A doença fibromialgia. Guarda essa informação. Irá é um verbo que vai pedir complemento. Quem vai a. Quem vai a alguma coisa, né? Então, o que esse verbo aqui vai fazer? Ele vai causar desconforto muscular. Então, só aqui a gente já tira aqui. A fibromialgia é uma doença que causa desconforto muscular na ATM, certo? E, mais uma vez, pronome relativo com
verbo depois que vai pedir a preposição a, o que nós fazemos? Acento grave, certo? Então, agora vocês podem ler a frase inteira, tá? Do jeito que vocês quiserem. Mais uma causa aí muito importante que eu acho legal vocês saberem. Mas o feeling desse vídeo é juntar as duas coisas. Educar, né? Mostrar algumas causas aí e mostrar também que através da análise sintática, da crase, né? Que é muito importante, até para o sentido da frase também, é muito importante. Então, é educacional em todos os pontos, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e guardem bastante essa informação da crase e também dos distúrbios da ATM. Muito obrigada. Vamos falar um pouco hoje do uso do palito de dente, que não deve ser utilizado pelas pessoas, as pessoas acabam utilizando, né? E juntar a odontologia com a gramática. E por isso eu criei uma frase para vocês aqui, para explicar um pouco da regra do substantivo feminino expresso, tá? Que é uma regra de crase. Então a frase vai estar aparecendo no vídeo aqui. Vamos lá agora explicar um pouquinho para vocês. Muitas pessoas utilizam o palito de dente ao invés do fio dental. E hoje irei falar a verdade. O palito de dente machuca a gengiva e os tecidos periodontais. Por isso, devemos avisar as pessoas desinformadas. Hoje irei falar a verdade, né? Por que ali temos um acraseado? Porque o verbo irei, ele pede a preposição a, porque quem vai a algum lugar. E logo após, nota-se a palavra verdade, que é uma palavra feminina, que também pede a preposição a. Então juntamos esses dois as e temos um acraseado. E por isso devemos avisar as pessoas desinformadas. Quem avisa, avisa a alguém, né? Então também pede a preposição a. E pessoas é uma palavra feminina que também pede a preposição a. Então juntamos esses dois as é onde temos o acraseado. A regra se repete, tá? Estudos mostram que 68% da população utiliza o palito de dente ao invés do fio dental. Então temos que se atentar e passar a não utilizar o palito de dente e sim o fio dental. Existem diversas pastas de dentes no mercado, cada uma com suas peculiaridades e recomendadas para diferentes casos. Gengivite, uma doença periodontal, pode ser prevenida com um creme dental de proteção à gengiva. Para ter dentes mais brancos, sugiro um creme dental com ação whitening. Perceba que aqui na primeira frase a gente tem um período separado por vírgulas. Isso é uma oração subordinada adjetiva explicativa, porque ela está dando uma explicação sobre o que é a gengivite. No segundo caso, você perceba que nós temos dois períodos separados. A gente tem esse e esse aqui. O de cima é uma oração subordinada adverbial de finalidade, que ela está falando a finalidade com que você vai usar uma pasta de ação whitening aqui na segunda oração principal. E isso é algumas das formas de usar vírgula em período composto. Ei, você! Você aí do outro lado, sabia que escovar os dentes com muita força não garante uma boa higiene bucal, além de te causar lesões cervicais? O que garante uma boa escovação é a forma de escovar os dentes, e não a força. E sabe por que no início desse vídeo colocamos uma vírgula na legenda quando te chamamos? Porque isso é um vocativo, um termo usado para chamar. E depois dele devemos sempre usar a vírgula. Legal, né? Aqui a gente cuida da sua boca e do que sai dela também. Olá, eu sou a Luciana, aluna do segundo termo da odontologia, e eu vou abordar agora a odontologia preventiva. Dentro dessa odontologia preventiva, a importância do uso do fio dental. Então eu fiz um texto, onde eu vou ler agora. O fio dental é um item de higiene pessoal que muitas pessoas não consideram essencial. Para mantermos a saúde do periodonto, precisamos remover corretamente as placas e bactérias que ficam entre os dentes e gengiva.
Agora, dentro desse texto, eu vou falar a parte mais importante do meu trabalho, que é o uso da crase em substantivo feminino subentendido. Então, aqui na frase, para mantermos a saúde do periodonto, saúde é um substantivo feminino antecedido por um artigo A. Então, saúde, um artigo A. Quando a gente diz para mantermos a saúde do periodonto, subentende-se que aqui teriam 2 As. Mas, como isso na língua portuguesa não existe, a gente coloca o A craseado. Então fica para mantermos, é como se a gente falasse para mantermos a saúde, mas como não pode, colocamos a crase e fica para mantermos a saúde do periodonto. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Eu vou ter que voltar daqui 2 semanas pra terminar de pôr a prótese fixa? Tá, eu tenho que ver o relatório? Deixa eu ver. Doutor, eu tô com uma dúvida numa partezinha desse texto aqui, na verdade até um pouco confuso. Evitar comer alimentos duros, vírgula, por exemplo, e outra vírgula. Por que 2 vírgulas? Qual que é a lógica? Na verdade é bem simples, tá? O por exemplo, ele é um elemento explicativo e sempre um elemento explicativo em uma oração ele tem que estar separado por 2 vírgulas, tá? Ah, entendi. Pô, a gente já marcou o horário, né? Então eu apareço daqui 2 semanas pra gente terminar o tratamento, tá? Obrigado. A vírgula na numeração é usada para separar termos enumerados ou repetidos, quando não há uma conjunção separando os termos, como por exemplo e, ou e nem. E também quando esses termos têm a mesma função sintática. Eu fiz um exemplo de especializações dentro da odontologia, que é ortodontia, vírgula, implantodontia, vírgula, odontopediatria, endodontia e outros, que é um termo usado para acrescentar, e a vírgula em enumeração usada para separar. Oi, gente! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o pronome demonstrativo, que em texto se refere-se a uma ideia já apresentada. O pronome naquele e naquela é de uma junção de em mais aquela. Ou seja, a odontologia surgiu na pré-história. Naquela época, os estudos eram feitos através de cadáveres. O naquela está se referindo-se a um tempo passado, um tempo distante. Bom dia, pessoal. Aqui fala é o Felipe e bem-vindos a mais um vídeo do Odonto Mais. Hoje nós estaremos analisando uma receita da Clínica Odonto Rossetti, que o que aconteceu foi que, por causa de um erro bobo, o dentista em questão ficou responsável por causa desse mesmo receituário, acabou por prejudicando o paciente. Bom, sem mais delongas, a gente vai analisar a receita. Bom, ele passou alguns medicamentos via oral, a vitamina B1, 30 comprimidos, tomaram um de 12 em 12 horas por 15 dias, amoxicilina, uma caixinha, tomaram um comprimido a cada 24 horas. Bom, mas o problema de verdade começa aqui. Para contextualizar vocês, o paciente, o que ele perguntou? A clindamicina é um medicamento que é comumente usado em doenças periodontais, que é o caso desse paciente. E aí ele perguntou pro dentista se ele podia tomar clindamicina. E o dentista escreveu o seguinte: no tratamento não, recomendo clindamicina de manhã, será mais eficiente. Só que o que o dentista, na verdade, ele quis dizer? Essa vírgula não deveria existir. Aqui, ó. No tratamento não recomendo clindamicina de manhã, será mais eficiente. Ou seja, ele não recomenda a clindamicina, principalmente de manhã, e vai ser mais eficiente se ele não tomar esse medicamento. E aí, por causa de um erro bobo, uma confusão, às vezes uma dúvida mal explicada, mal sanada, ele acabou por prejudicar a saúde do paciente, fazendo ele tomar um medicamento que possui contramedidas, que possui efeitos colaterais, sem necessidade alguma. Então, fica aqui a dica para vocês não cometerem mais esse tipo de erro. E
e não passarem por essa situação. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.